O presente vídeo mostra a utilização do CamWorks na programação de uma peça para uma máquina de 4 eixos simultâneos. A peça que podemos verificar é uma peça constituída por um chanfre, uma caixa ovalada e também um furo roscado. É uma peça muito simples, mas digamos o desafio é a programação num ambiente com mais componentes. Podemos ver a peça montada e, digamos, pensada para um gabarito com um processo de fixação mecânica, ali o parafuso. Portanto, um gabarito que tem, no fundo, 4 filas de mais componentes. Portanto, podemos ver a primeira fila montada e, de facto, a ideia será a colocação dos componentes segundo uma certa forma. O gabarito, no seu total, para além dos 10 componentes por fila, passa então a ter um total de 40 componentes. Portanto, vamos ver então como o CamWorks nos pode ajudar a programar de forma eficiente uma obra deste tipo. Vamos então comutar para o ambiente do CamWorks, no qual já temos uma programação definida, preparada por uma máquina ASVM6. Podemos ver, no fundo, os dois planos de trabalho reconhecidos de forma automática, a caixa ovalada, um recurso de multissuperfície para maquinação do chanfre e o furo roscado. Portanto, o furo roscado irá dar mais, digamos, resultado a mais operações de maquinação do que só uma. Portanto, irá dar aso a diversas operações. Podemos então ver aqui neste segundo separador a sequência de maquinação já definida. Portanto, uma operação de escariar ou de pontear também o furo, o furação, a operação de macho, a operação de contorno de caixa e a operação de 4 eixos para o chanfre. Vamos olhar um pouco mais dentro da operação e podemos ver que para cada operação podemos a possibilidade de definir e visualizar a ferramenta, o suporte e verificar se poderá ou não haver alguma forma teórica ali uma colisão. Então, é uma maneira muito prática de alterar e depois, obviamente, de alterar todos os pontos, como parâmetros de corte, planos de recuo, tipos de furação, tempos de paragem. Portanto, isto disponível para cada operação. Na operação de contorno, vamos também visualizar um pouco melhor através do modo de simulação. Neste caso, uma simulação técnica passo a passo, na qual podemos ver o tipo de trajetória que é executado, numa simulação que nos retorna outro tipo de informação importante, como o ângulo ao qual isto se repercute e também o tempo de maquinação para esta operação. Dentro da operação de multissuperfície, iremos ter opções mais avançadas, neste caso de controlo de inclinação da ferramenta ao quarto eixo. Podemos ver aqui, neste caso, a opção utilizada é através de um ponto esse que irá permitir controlar o vetor da ferramenta. Vamos visualizar o ponto que foi definido, ponto esse que foi desenhado através de um sketch de SolidWorks, daí a maior integração do CAM com o CAD. E podemos então verificar, se fizermos uma simulação também técnica passo a passo, podemos verificar como a ferramenta se desloca sobre a superfície, mantendo o vetor da ferramenta associado ao ponto. Uma maneira muito prática de controlar a inclinação da ferramenta, para além de haver outras formas de o fazer. Vamos então enverdar por uma simulação, onde podemos ver os 40 componentes montados, na ordem com a qual o CamWorks a definiu. Mas podemos ver que, como está a ser executado, irá haver por cada lado o escarreamento, depois a furação e depois a parte de baixo. Portanto, não é otimizado. Portanto, é preferível que a máquina rode os 4 eixos em detrimento de fazer trocas de ferramenta. Portanto, estas são os 4 planos de trabalho. Vamos então ativar uma opção de otimização e otimizar a ferramenta. Com esta opção, podemos então reordenar as operações e dizer que queremos reordenar através também dos apertos, de uma forma controlada e alternada. Desta maneira, o CamWorks irá debitar a sequência correta que reduza o tempo em trocas de ferramenta e também na rotação do próprio equipamento. Vamos então voltar à simulação. Podemos passar em vários modos, podemos passar até uma próxima ferramenta e podemos então verificar que se fizermos então uma simulação, iremos ver o quarto eixo rodar mantendo a mesma ferramenta. Quando a primeira ferramenta termina o seu serviço, a segunda ferramenta irá atuar no mesmo, portanto, no último plano onde a primeira atuou, evitando mais uma troca. Aqui podemos ver as operações já maquinadas, com as cores que refletem o resultado.
E, com algum cuidado, podemos também saltar para a operação de 4 eixos simultâneo e verificar como esta se desenvolve. Portanto, o objetivo da operação de 4 eixos é basicamente fazer o chanfre, que de outra forma seria como complexo, dada a geometria da própria peça. Vamos então usar a capacidade de 4 eixo simultâneo do equipamento para fazer este tipo de operação. De igual forma, otimizado perante as outras ferramentas já existentes. Por fim, na simulação sólida, podemos fazer uma comparação de resultado, verificando, digamos, alguma colisão existente. O próximo passo será o passo do pós-processamento, que neste vídeo em particular iremos associar em conjugação com uma ferramenta importante que é a simulação. O Camworks dispõe de uma simulação mais avançada chamada Camworks Virtual Machine, que após o pós-processamento permite abrir um modo de simulação mais avançado, no qual podemos modelar equipamentos, torretas, mesas rotativas. Estamos a ver o carregar automático das prensas e de todo o gabarito no local correto. Podemos ver aqui os vários componentes e temos aqui este, digamos, este superador de alta potência que vamos desativar, que não é necessário para este estudo. E vamos então avançar e iniciar a simulação. À direita estamos a ver a sequência de programa e podemos então ver naquelas linhas verdes o rastrear da trajetória. Portanto, esta simulação é uma simulação avançada que permite teste efetivo de colisões com o código NC, portanto pós-processado, com todos os órgãos móveis ou fixos do equipamento. Estamos então a ver as respectivas operações na sequência com a qual o Camworks as definiu. Este simulador existe em 3 níveis. O nível que estamos a mostrar é o nível profissional, que permite fazer o teste com um código NC. A versão standard não permite esta função, embora permita simular o equipamento tal qual o vemos. Por fim, estamos a ver a operação de acabamento, no fundo, helicoidal daquelas caixas, sempre com um Z a variar. E por fim, iríamos então passar à operação de 4 eixos, que é, digamos, mais interessante de simular neste equipamento. Estamos já a ver então a chamada da ferramenta. Reparem também como o cone é refletido com aquele que foi modelado no Camworks. Aqui sim podemos então ver a trajetória de 4 eixos a ser simulada sobre a peça e, obviamente, com todas as opções de colisão ativadas para verificar alguma anomalia. Alguma anomalia ocorresse, seria então corrigido no Camworks para voltar a programar a peça. Portanto, este vídeo mostra então a função de programação Camworks e as vantagens de uma simulação avançada como o Camworks Virtual Machine, permitindo tirar a maior produtividade com uma conjugação CAD-CAM. Muito obrigado.